Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição hoje, a lição 5, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Muito obrigado por você estar aí. E se você está aí a primeira vez, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal e deixa ligado o sininho que todas as vezes que lançarmos uma nova lição, um novo vídeo, um novo material, você será avisado, ok? Muito bem, meus amados, hoje, nesta lição, logo no início eu coloquei essa imagem, tá? O mundo numa mão, tá? E o que eu quero deixar aqui, logo assim de cara, né? Deixar bem visível essa mensagem aqui, que existe um controle, né? De Deus sobre todas as circunstâncias, tá? Seja por permissão, seja por determinação, ok? Nosso texto áureo está em Esther, capítulo 4, versículo 13, onde diz: Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Então, esse texto, para quem já está acompanhando a lição, sabe, estamos falando dentro do contexto do livro de Esther, quando Amã, ele determina matar todos os judeus e Mardoqueu chega-se e pede socorro a Esther para que interceda, e Esther, a princípio, ela diz não, né? E aí que vem esse versículo, tá? Não imagine-se em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Ou seja, Mardoqueu está dizendo, no fundo, você é uma judia e o mal está sobre todos os judeus. A verdade aplicada nos diz: aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade, alegram o coração do Pai. Nós temos 3 objetivos: apresentar o conflito entre o bem e o mal, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas e reafirmar que só Deus é o Senhor. O texto de referências tem Esther capítulo 3, versículo 8 a 11, por favor, você lê aí, e eu vou aqui já para desenvolver a lição. Nossa introdução disse: o livro de Esther narra um enfrentamento entre Amã e Mardoqueu juntamente com seu povo. No primeiro tópico, o conflito, nós vamos dividir em 3 partes: a luta contra o mal, não devemos nos prostrar diante do opressor e o perigo de confiar em pessoas erradas. Veja, Amã tinha consciência de que Mardoqueu jamais se curvaria diante dele, pois sua firmeza demonstrava o seu temor e a sua fé em Deus. Eu sublinhei aqui a palavra, sua firmeza demonstrava, porque eu quero que você compreenda, tá? Que quando nós expressamos com firmeza, tá? Se vocês expressa com firmeza a tua fé, né? Toda vez que alguém expresse com firmeza a sua fé, cria uma postura de vencedor, tá? Então expresse com firmeza a tua fé e crie uma postura de vencedor. Essa firmeza, a expressão firme, palavras firmes, criam uma postura, ok? Criam um comportamento, uma postura de vencedor. Também o oposto é verdade. Se você não consegue falar, tá? Se você não consegue expressar com palavras, você pode ter uma postura e criar expressões de fé. Tá? Então você está meio desanimado, aí você pode levantar suas mãos como postura, criar uma postura de vencedor, tá? E você expressa suas palavras. Tá? Se você só o ato de você levantar os seus braços, você vai começar já a se sentir melhor. Você expressa esse sentimento de vencedor, de se sentir melhor, isso já vai fazer diferença na tua vida, ok?
ok? É isso que estamos querendo dizer quando Amã percebe a postura de Mardoqueu. Veja, palavras influenciam teus sentimentos e sentimentos criam também comportamentos e influenciam nas tuas palavras. Então você tenta criar um equilíbrio, uma congruência entre tuas palavras e os teus sentimentos, tá? Os comportamentos. Você vai ver como você vai alcançar com mais propriedade teus objetivos. A luta contra o mal, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 2, nos dá a entender que existe um nível, tá, superior, tá? Não é somente na questão emocional, não é somente na questão comportamental, mas existe um nível superior que é a questão espiritual. Em Êxodo, você lembra, lição anterior, nós falamos, e você pode ver aí no nosso canal, que quando Moisés levanta os braços e a vara de Deus está na sua mão, existe vitória. Mas no final, Moisés explica que a vitória foi Deus que lhes deu. Ou seja, havia além, tá, do comportamento, da emoção, tá, havia um nível além, tá, que a área espiritual que fez com que o povo de Deus tivesse vitória. E em Efésios 4, 26, 27, ele disse assim: não deixe lugar ao diabo. Tá? Aí ele segue dizendo para não falar palavras torpes. Tá? Eu quero que você entenda isto. Existe uma influência, tá? Existe, você tem que saber manter, né, em harmonia nível espiritual, nível intelectual, nível emocional, comportamental. Pode-se começar no nível terreno, material, ou seja, natural, e passar a ser influenciado no nível espiritual. Tá? Então, isso é a questão, tá, do que o ser humano faz parte desse sistema. Não devemos nos prostrar diante do opressor. O fato de Mardoqueu não se curvar a ele, né, no caso a Amã, fez generalizar que todo o povo judeu era um povo que se revela ameaçador. É interessante isso, tá? Apesar de para Amã isso é negativo, né? Esse ato de ver um povo que não se quer curvar, mas para Mardoqueu isso é um positivo. Para o povo de Deus isso é uma questão positiva, porque está se gerando uma imagem de um povo firme. Aí e o ponto aqui é isso, que possamos gerar uma boa imagem do grupo a qual pertencemos, ok? O perigo de confiar em pessoas erradas. A confiança do rei Assuero em Amã era tal que não lhe perguntou nada. Acabou assinando a sentença de morte de sua querida rainha. Olha só, é interessante que o rei Assuero, ele confia em Amã. E quando Amã lhe chega com uma mentira, né, diante do rei, dizendo que havia um povo que estava se rebelando, havia um povo que não honrava as leis do rei e pede para fazer justiça. O rei, sem consultar as intenções de Amã, assina simplesmente. Só que aquele povo, as pessoas que Amã quer matar, incluem a sua esposa, que é a rainha Esther. E o que nós queremos colocar aqui, que devemos vigiar para não agir por impulsos emocionais. Nós devemos aprender, né, a gerenciar isto. Eu estou muito feliz e eu não examino, né, o que está dizendo, né, os termos, tá? Vamos dizer assim, de um contrato, né, no caso aqui, de um pedido de Amã. Então, quando nós estamos emocionalmente alterados, normalmente não analisamos os detalhes racionais. E aqui nós estamos querendo dizer isso, tá? Preste atenção no que você vai fazer
quando você está alterado emocionalmente. A loucura de Amã. Mardoqueu não era guiado pela vista e sim pela fé. A verdadeira paz só encontramos em Jesus e sem Deus o poder conquistado é inútil. São 3 subpontos do tópico 2. O rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedatã, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. Perceba que o rei Assuero já colocou Amã numa posição elevadíssima. Ele está acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ou seja, Amã só está um nível abaixo do rei. Só que quem ama o poder não é digno dele. Porque quem ama o poder, ele nunca está satisfeito com nenhum poder que se lhe dá. Ele sempre quer mais. E aí este é o problema, quando Stephen Covey disse que quem ama o poder não é digno. Tá? Isso vai fazer mal a essa pessoa. Bom, vamos ver aqui, tá? Que Mardoqueu não era guiado pela vista e sim pela fé. Mardoqueu ele passou por situações nas quais precisou se manter firme sem abdicar a fé, ou seja, sem abrir mão da fé. E Paulo ele disse em 2 Coríntios 4:9, abatidos, mas não destruídos. Tá? Não destruídos, contextualizando lá, vendo no original, quer dizer não jogado fora do caminho, não dado por morto, ou numa imagem uma analogia mais clara para os nossos dias, é não nocauteado, né? Levou um murro no queixo, caiu na lona, mas ele se levanta antes de chegar à contagem 10. Tá? Ou seja, você pode até ser abatido, né? Uma pessoa pode até ser abatida, mas o que dá a vitória aqui é quando ele se levanta antes, tá? De chegar à contagem final. E Paulo está dizendo, um cristão, ele tem essa postura, porque o Espírito Santo o ergue, o levanta, tá? Podemos ser abatidos, mas não destruídos. A verdadeira paz só encontramos em Jesus, 2.2. O homem perverso, como Amã, não pode contemplar coisas boas, pois em seu coração só há maldade e engano. Então, nesse contexto, Amã escolhe se ofender diante do fato de não ter sido adorado por Mardoqueu. Perceba que eu disse anteriormente, tá? Que o rei já tinha exaltado Amã acima de todos os príncipes. E agora Amã fica irritado, se ofende, porque uma pessoa não se prostra diante dele. Veja que a soberba, né, é uma valorização além da medida. A soberba causa insatisfação e faz agir inconsequentemente, provocando a queda. Amã ele tem um poder que é totalmente além dos outros. Mas acontece o seguinte: você pode ter a posição mais elevada, mas ainda assim ser infeliz e se sentir abaixo do nível de todos. Isso é a questão da soberba, lamentavelmente. Quando a pessoa tem uma posição elevada, a posição tem uma honra além dos outros, como Amã, mas dentro de si ele se sente abaixo do nível de todos. Então essa pessoa nunca vai ser feliz, tá? Porque ele é soberbo, tá? Então a soberba, por isso, precede a queda. Uma presença que nos guia. Não devemos nos acomodar, devemos ser mensageiros de bênçãos para alguém e devemos causar a boa impressão. Quando somos resgatados por Deus, nos tornamos seus filhos e herdeiros de suas promessas. Agora perceba isto, que não só temos a posição de filhos, mas somos. Tá?
O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, disse que somos participantes da natureza. Tá? Se fosse na nossa linguagem biológica, seria da genética, do DNA. Tá? Porque normalmente, quando uma pessoa adota um filho, ele só dá o nome. Mas aqui não somente você participa do nome, mas também tem a natureza. E entenda isso. Isto é mais do que uma posição. Isso é você ter a essência, a natureza de Deus. Não devemos nos acomodar. Esther 4:11, você vai perceber aqui a acomodação. É uma certa acomodação de Esther. Veja, todos sabem, ela falando, tá? Que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, Esther falando, eu nestes 30 dias não sou chamado para entrar ao rei. Bom, lembra disto que essa aqui é uma resposta ao pedido de socorro que Mardoqueu fez a favor dos judeus. E em outras palavras, resumindo todo esse texto, o que Esther está dizendo? Desculpa, Mardoqueu, mas não dá para fazer nada. E eu não vou arriscar a minha vida por vocês. Até que eu gostaria, mas como não sou chamado nesses 30 dias, bom, eu não vou arriscar a minha vida, não dá para fazer nada. Interessante quando nós nos acomodamos, né, diante das dificuldades, diante das circunstâncias, e simplesmente é fácil dizer assim, não dá para fazer nada, porque eu não quero correr riscos, tá? Pessoais próprios, uma atitude egocêntrica. Agora, Henry Ford, ele disse assim, se você pensa que pode, ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Olha o que Henry Ford está dizendo. Se você se acomoda diante do problema e diz não dá, é fato, não vai dar. Mas se você está diante do problema e disse, não, eu vou dar um jeito, vai dar certo, eu vou pensar que eu vou conseguir e eu vou conseguir, disse Henry Ford, você está certo. E o que nós queremos colocar aqui com essa figura de Henry Ford, se você não sabe história, é que ele propôs na sua cabeça, né, que ele poderia criar uma carruagem que anda sem ser puxado por cavalos. Aí ele vai inventar o carro. Tá? É interessante isto porque não existia, ninguém viu, não há como imaginar isso, mas ele disse, não, eu penso que dá para fazer isso, tá? E conseguiu. Então essa é a postura que você deve ter diante das circunstâncias. Talvez nunca fez aquilo que você está sendo desafiado a fazer, mas pode fazer e dar certo. Bom, devemos ser mensageiros de bênçãos para alguém. Deus colocou a Esther no palácio para abençoar o seu povo. Brilhe a vossa luz onde Deus tem permitido que você esteja. Essa é a lembrança que Mardoqueu faz a Esther. Quem sabe se para tal propósito, se para tal tempo, Deus permitiu que você esteja nesse lugar onde você está. O que Mardoqueu está lembrando Esther é que em tudo existe um propósito e aprenda a tirar vantagens, tá, de todas as circunstâncias, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. E no item 3.3, devemos causar boa impressão, desde que o comportamento reflete normalmente nosso caráter. Bom, vejamos alguns pontos então do comportamento de Esther. Esther tem discrição, ela é obediente, né? Tem obediência, amizade, firmeza, submissão, lealdade, humildade. Tá? Estes comportamentos, tá, eles acabaram ganhando, tá, acabaram mostrando, né, para o rei a confiança. E então, é isso interessante aqui, tá?
que Esther, ela, pelo seu caráter, ela provoca confiança, gera confiança diante do rei. E a pergunta, né, é uma lógica aqui: que impressão temos causado? Isso vai repercutir no resultado que vamos colher. Então, que impressão temos causado? Pense em você, tá? Você tem a resposta para isso, e conforme isso, tá? Você pode ajeitar os fatores. Você não está gostando do resultado que você obteve, então mude seus comportamentos, ok? Aí você terá resultados diferentes. Muito bem, nós chegamos à conclusão. Nós apresentamos o conflito entre o bem e o mal, ensinamos sobre o perigo de confiar em pessoas erradas e reafirmamos que só Deus é Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, tenham uma boa EBD e um bom domingo. Deus vos abençoe.